Olá, professor Marcos, professor Diego. Estou aqui novamente, Henrique de Jesus, representando eu e Rodrigo Avelino, né, que formamos uma dupla para a elaboração do trabalho final da disciplina. Nesse vídeo, a gente vai apresentar a vocês os dados que a gente coletou em campo, nas percepções que a gente pôde fazer nos parques que a gente visitou, né, as análises que a gente fez nos cursos d'água, os parâmetros que nós aplicamos e um pouco, né, do panorama geral do que a gente conseguiu analisar é, nessas visitas que a gente realizou. Né? Então, inicialmente, a gente foi no Parque Caça Eller, né, o parque que eu disse a vocês que é bem ocupado residencialmente, né, que é cercado por mansões ali, de um condomínio fechado específico ali do bairro Castelo, né, também por outros prédios ao entorno. Então, é um parque é, exclusivamente ocupado por residências, né, assim, no seu entorno. Né? A única ocupação que a gente tem do ecossistema é de atividades, né, domésticas, residenciais. A gente não tem nenhuma atividade econômica que possa gerar um impacto mais significativo de degradação do ecossistema aquático. Então, aqui a gente tem os dados que a gente pode coletar, né, na verdade, né, as informações de localização, a hora, o dia da coleta, né, e nós aplicamos o protocolo Calisto no curso d'água que a gente localizou dentro do parque, né, e pôde obter alguns resultados aqui. É importante ressaltar que o parque ele tem uma configuração bem paisagista, assim, bem ornamental, né? Então a gente identificou a presença de muitas espécies invasoras, né? Pouca vegetação nativa, assim, muitas espécies introduzidas, exóticas, né? E muito devido a um planejamento específico, né, de paisagismo, de arquitetura do parque, para que ele ficasse visualmente agradável aos moradores do condomínio, né? Algo bem voltado para essa questão de paisagismo mesmo. Então a gente tem uma vegetação expressiva, mas ela é bem humanizada. A gente reconhece a presença de muitas espécies introduzidas pelo homem ali, né? Então a gente tem uma ocupação exclusivamente residencial, né? A gente não conseguiu visualizar a erosão no curso d'água que a gente analisou, alterações exclusivamente de origem doméstica, né? A cobertura vegetal do leito a gente considerou total porque justamente essas espécies introduzidas ocupam um, um espaço bem significativo da margem, gerando um soberamento bem forte para o curso d'água, assim. Então a gente tem um leito bem coberto por essa vegetação que não necessariamente é nativa, né, muitas espécies introduzidas, mas a gente tem uma vegetação ali fazendo uma cobertura, um sombreamento bem expressivo no curso d'água. Mas o odor da água a gente não percebeu, não havia oleosidade, a água era bem transparente, não havia odor no sedimento, nem oleosidade também, e o fundo era mais lamoso, né, mais presença de lama no leito. Então a gente conseguiu visualizar ter uma boa presença de habitats diversificados, né? Muitas pedras, troncos, muitas plantas, né, que acabam tocando o, o curso d'água, né? Muito por causa desse sombreamento que eu citei. Então a gente tinha muitas plantas que poderiam servir de hábitat para alguns organismos aquáticos. A gente não visualizou a presença de rápidos ou corredeiras, o leito, né, o curso d'água era bem parado e o fundo bem lamoso, né? A gente tinha uma modificação nas margens, né, nas duas margens, muito em decorrência dessa estruturação específica do parque para uma ornamentação, um paisagismo planejado, né, e delimitado, né, bem antropizado. Então a gente tinha uma vegetação não nativa, né, a vegetação ripária mata ciliar não nativa. Então a gente conseguiu visualizar um deflorestamento óbvio assim e vegetação nativa eliminada, né? Muitas plantas aí bem herbáceas, né? Assim, arbustivas. É, dificilmente a gente visualizou árvores de grande porte. Então a gente conseguiu tirar essas conclusões e chegamos no resultado final de 48 pontos, né? O que indica que o curso d'água está no estado intermediário de degradação, né? Com algum impacto da atividade humana, mas nada muito expressivo, nenhum uma degradação em decorrência de atividades econômicas sendo desenvolvidas ali, né, nenhuma atividade que pudesse impactar mais severamente o curso d'água. Então, a gente considerou um grau intermediário de degradação, de impacto de atividade humana, né, muito em decorrência também da pontuação que obteve. Então, o outro parque que a gente visitou
foi o Parque Municipal Sidney de Andrade Melo, uma configuração já bem diferente, né, já uma presença de biodiversidade bem mais significativa, né, uma vegetação nativa muito expressiva também. Um dos últimos trechos, né, os remanescentes trechos de Mata Atlântica dentro de Belo Horizonte, então muita presença de plantas típicas da Mata Atlântica, muitas árvores de grande porte, uma vegetação aí bem expressiva mesmo, e bem nativa, bem natural aí, ocupando as margens do curso d'água. Então aí também estão os dados de localização, data e hora da coleta, também aplicamos o protocolo Calisto, num trecho específico, né, do curso d'água, esse trecho que está mostrado aqui. A gente escolheu, né, principalmente aqui um trecho que está mais de fácil acesso, né, justamente para poder visualizar um trecho onde poderia estar mais impactado pela ação humana, né, já que a gente tinha outros trechos aí muito mais protegidos pela mata, né, bem mais fechados, bem mais cercados pela vegetação. Então, a gente foi a uma região mais de fácil acesso, onde poderia ter um impacto maior de atividade humana, né, tendo em vista esse acesso facilitado. A gente, mesmo assim, mesmo nesse trecho mais de fácil acesso, né, possivelmente mais impactado pela ação humana, a gente obteve resultados bem interessantes, bem positivos, né, como eu disse, uma vegetação natural ocupando as margens do corpo d'água, né, uma vegetação nativa aí de Mata Atlântica. A erosão a gente não observou, mas a gente pode observar um pouco de assoreamento, né, como a gente pode visualizar aqui na imagem. Então, a gente colocou aqui moderada, as alterações exclusivamente de origem doméstica, né, mais para estruturação do parque mesmo, no sentido de elaboração de trilhas, construção de bancos, né, de banheiros, guaritas, as estruturas que o parque necessita para funcionar bem, assim, né, dentro do contexto urbano. Então, a gente conseguiu visualizar poucas alterações, assim, de origem mais doméstica mesmo. A cobertura vegetal no leito é parcial, né? Muitas partes sombreadas, mas muitas partes também com incidência de luz solar, né? A água não tinha nenhum odor, nenhuma oleosidade, era transparente. O fundo também não tinha odor, nem oleosidade, mas o fundo também era mais lamoso. A gente pode perceber, então, uma diversidade de hábitats bem interessante também, né, muitos troncos, muitas pedras, né, vários habitats estáveis para os organismos aquáticos se desenvolverem ali. A gente conseguiu visualizar a maior presença de rápidos, né, uma ocasionalidade maior de rápidos e corredeiras em relação ao outro parque visitado, ainda bem ocasionais, mas a gente conseguiu visualizar mais rápidos, até em outras partes, outros trechos do curso d'água, a gente pôde visualizar corredeiras mais fortes, mas nesse trecho específico elas eram mais ocasionais. E o fundo também era bem coberto por lama, né? A gente tinha uma alteração no canal do Rio, mas não era nada muito expressivo também, né? Uma mínima construção de estruturas ali, né, de suporte para a estruturação do parque, né, para a construção, a consolidação do parque municipal. Então, a vegetação nativa bem significativa também, um deflorestamento que não afetava o desenvolvimento da vegetação, como eu disse, né, o deflorestamento mais para a construção de estruturas de facilitação, né, do parque, né, estruturas acessórias ali ao parque, e as margens bem estáveis também, uma largura bem expressiva também, de mais de 18 metros da vegetação nativa, e uma presença pouco expressiva de macrófitas e plantas aquáticas, mas um biofilme até bem visível. A gente chegou então no resultado final de 63 pontos, o que indica que o curso d'água está num grau de degradação bem baixo, né? Um local bem preservado, bem conservado, muito em decorrente dessa questão de uma vegetação nativa bem preservada, né? Então a gente tem ali esse trecho, esse fragmento de Mata Atlântica bem conservado nesse parque, o que proporciona um curso d'água bem mais conservado, com impacto bem menos significativo da ação humana, né? Uma conservação bem mais interessante quando comparada a outros parques que nós visitamos, né? Então, também um vídeo mostrando aí a situação desse trecho específico que a gente selecionou, né, que, como eu disse, é um dos trechos mais impactados, né? Outros trechos que a gente visualizou no parque eram até bem mais conservados, com presença de peixes, né, uma biodiversidade aquática até maior,
mas a gente escolheu esse trecho justamente para poder avaliar essa região de mais fácil acesso, como que a atividade humana poderia impactar. Nesse mesmo parque, a gente conseguiu visualizar a presença de nascentes, né? A gente conseguiu fazer uma coleta em uma nascente, né? E fazer também alguns registros fotográficos dessa nascente. É uma nascente bem preservada também, né? Protegida por uma construção de madeira que se situa acima dela, então as pessoas não conseguem chegar à nascente, elas acabam se posicionando acima da nascente, num deck de madeira que protege, né? Essa nascente do acesso humano. Então a gente conseguiu uma cor de água bem transparente, sem cheiro, sem lixo, sem materiais flutuantes, sem espuma, sem óleos e sem esgoto, uma vegetação bem preservada no entorno da nascente, né? A presença de animais, a gente conseguiu visualizar ali alguns alevinos, né? E outros insetos também, né? O uso por humanos, a gente conseguiu visualizar apenas a ponte, né? O deck, na verdade, que foi construído acima da nascente, justamente para proteger esse ponto, né, para que as pessoas não conseguissem chegar próximo à nascente, né, e né, bem distante até de residências ou de estabelecimentos, né, e dentro, né, inserida dentro de um parque, então uma área mais protegida. O resultado da nascente foi de 34 pontos, né, um grau de preservação bom para uma nascente, né, a gente consegue visualizar nesse vídeo aí a movimentação da água, muito em decorrência, né, da da água emergindo do solo, né, gerando essa nascente aí. A gente pode perceber a formação de um curso d'água logo abaixo da nascente. Então, uma nascente aí bem preservada, bem bacana também dentro desse parque, onde a gente pode observar esse grau de conservação, um grau de preservação mais interessante, assim, uma nascente classificada com um bom grau de preservação, né, classe B. O outro parque que a gente não conseguiu visitar foi o Parque Ecológico. Infelizmente, nós chegamos após o horário de fechamento do parque, após as 17 horas, a gente não conseguiu entrar dentro do parque. O que a gente fez, então, foi realizar as observações, a coleta, né, e as nossas percepções no trecho, no ponto mais próximo do parque, onde o curso d'água, né, o córrego, passava. Então, a gente chegou ali no final da avenida, onde o curso d'água se destina ao parque ecológico, né, e lá a gente conseguiu fazer as observações, as análises, também aplicar o protocolo, né, justamente no ponto ali do córrego mais próximo antes dele chegar até o parque ecológico. Né? Como a gente sabe, o córrego do Ressaca, né, juntamente com o córrego do Sarandi, que se unem ali para poder chegar até o parque ecológico, são córregos extremamente degradados e poluídos, muito em decorrência da destinação de esgoto doméstico para dentro desses córregos. Né? Então, a gente já imaginava que a gente encontraria um estado maior de degradação, e foi o que a gente pôde constatar com a aplicação do protocolo Calixto também nesse córrego. Né? Então, a gente chegou aí em resultados bem negativos, né? Uma ocupação residencial, comercial, industrial, uma erosão acentuada, né, nas margens, várias alterações antrópicas de origem industrial, urbana, a canalização do rio, né? Nenhuma cobertura vegetal, né? O córrego está totalmente exposto, né? Passando no meio de uma avenida. Então, o odor é de esgoto, infelizmente, muito por conta dessa deposição de esgoto doméstico que vem de todos os bairros ali ao entorno, né? Uma oleosidade abundante, uma transparência, uma cor de água turva, né? E o odor de sedimento também de esgoto e também oleosidade moderada no fundo, né? E o tipo de fundo aí canalizado, né? Acimentado. Então a gente tem nenhuma infiltração, né? Dessa água presente nesse córrego, tendo em vista a canalização, a cimentalização, né? Desse curso d'água. Então a gente teve resultados também bem negativos na diversidade de hábitats, né? A gente tem a presença expressiva até de pouco expressiva de rápidos e corredeiras, mas né, em épocas de chuva essas corredeiras tendem a aumentar muito, né, pela canalização do rio, então a água vai correr ali com mais velocidade, com mais expressividade, né? Então a gente teve um fundo bem lamoso, né, praticamente todo coberto por lama,
as margens muito modificadas, né, uma avenida construída no entorno do córrego, né, e várias residências, vários comércios, várias atividades econômicas, né, não havia mata ciliar nativa, um deflorestamento totalmente acentuado, muitas áreas com erosão, né, descobertas, nenhuma vegetação ripária, né, e ausência também de vegetação de plantas aquáticas. Então, a gente chegou no resultado muito negativo desse curso d'água, né, 16 pontos apenas, o que indica um grau de degradação muito alto, né, um local altamente impactado pela atividade humana. Como a gente não conseguiu entrar dentro do parque, fazer nenhuma filmagem ou fotografia lá dentro, a gente trouxe uma imagem panorâmica aí do parque para ilustrar um pouco do curso d'água, né, que chega ao parque, que é destinado posteriormente ao reservatório da Pampulha. E, infelizmente, foi o curso aí que a gente localizou maiores problemas, né, maior estado de degradação, como a gente já imaginava. Então, basicamente, esses foram os dados que a gente pôde coletar nos locais que a gente visitou. Essas foram nossas percepções, as análises que a gente fez desses locais, basicamente foram essas. E no próximo vídeo, né, no último vídeo, a gente vai poder tirar nossas conclusões, responder as perguntas, né, anteriormente pretendidas a serem respondidas. Então, a gente conclui as observações e todas as respostas que a gente obteve, todas as conclusões no último vídeo, no próximo, né, da semana que vem. Então, eu agradeço mais uma vez, espero que tenha atendido as expectativas e a gente se encontra aí no próximo vídeo da semana que vem.